amigos, sejam bem-vindos e hoje eu quero falar contigo sobre margem de lucro. É um assunto que interessa a todo o mundo empresário e também o mundo gestor, né? Quem é que não gosta de lucro? Todo mundo quer lucrar em tudo que faz. Só que tem um porém, falando de lucro, de comercialização, eu percebo que alguns empresários ainda quebram muito a cabeça por não entender o que é que precisa de fato ser feito para que o lucro realmente apareça e aconteça dentro do negócio. Só vou aqui acoplar o microfone aqui na lapela para que a sonoridade fique melhor. Pronto, acredito eu que deve ter melhorado. Gente, existe uma confusão enorme quanto à questão da margem de lucro. Muitos nem sequer sabem se ganham ou quanto ganham, né? Partir para quanto ganhar já é mais difícil ainda, porque ele não sabe nem se está tendo lucro no seu negócio. E é incrível saber e descobrir como existe ainda hoje tantas empresas que trabalham às cegas. E para a gente falar de margem de lucro, fica um pouco difícil de falar sem tocar na questão do cálculo do preço. É necessário que você tenha muito cuidado com a forma como você calcula os seus preços no seu negócio. Quais são os critérios que você utiliza para calcular o preço de venda de cada produto que você tem exposto na sua prateleira? Ou melhor, quem é que calcula os preços no teu negócio? Quem é que calcula os preços no teu supermercado? Talvez você deixou essa tarefa a cargo do auxiliar administrativo, ou auxiliar fiscal, ou aquele funcionário do CPD, como é comum chamar em um supermercado. É o rapaz do CPD que coloca os preços. Baseado em qual critério ele coloca os preços? E talvez você me responda, eu defini umas margens lá para ele por categoria de produto e ele vai colocando lá, vai aplicando lá os preços de venda de acordo com a ocasião de chegada de cada item e com a tabela que eu entreguei para ele. E essas margens, meu amigo, que você criou para cada categoria, saíram de onde? Qual foi o critério que você utilizou para estabelecer essas margens? Outra coisa, essas margens que você estabeleceu, no final, vai te garantir a margem que paga o teu negócio? Eita, são tantas perguntas, né? São perguntas e mais perguntas, e eu tenho mais perguntas ainda. Qual é o tipo de margem que ele está aplicando na hora de informar o teu preço? Quando você entregou a tabela, você falou para ele se aquela margem era markup, era markdown ou era margem de contribuição? Qual é que ele está aplicando? É a margem de contribuição? É a margem bruta sobre venda? Ou é o markup? Eita, Alexandre, mas você agora não falou do markdown, você agora falou de margem bruta, margem sobre venda. Se você fez essa pergunta, é porque você não sabe o que é que eu estou falando, você não entende do que eu estou falando. Então, eu gostaria muito que você se atentasse, tivesse cuidado para a forma como você calcula os seus preços. Porque é a forma como você calcula os seus preços que irá definir o teu lucro final. É a lucratividade unitária multiplicada pelo volume vendido, menos as tuas despesas gerais, que irá definir quanto de fato é o teu lucro. Tá certo? Então te atenta, tem muito cuidado com isso. Alexandre, eu não sei calcular meu preço de venda. Não tem problema. Me acompanhando aqui, você vai aprender, vai saber como calcular o seu preço de venda. Só que tem mais um detalhe. Falando de margem de lucro, sobre qual margem de lucro você se refere quando diz que não conhece o seu lucro? Você está se referindo ao lucro bruto? Você está falando do lucro antes dos impostos? Ou está falando do lucro depois dos impostos? Mas, Alexandre, você já vem com mais questionamentos, está colocando dificuldade ainda. Eu mal sei se tem um lucro, lá eu vou saber qual é o tipo de lucro. É interessante que você saiba de qual tipo de lucro você se refere quando diz que não está tendo lucro. Qual é o lucro? Porque se em algum momento você está pagando as suas despesas fixas mês a mês, você vem tendo um certo lucro. Talvez não seja o lucro que você gostaria de ter, mas você vem tendo algum tipo de lucro, tá bem? Você alguma coisa está conseguindo pagar. Se você vem conseguindo pagar as tuas contribuições tributárias, as tuas despesas tributárias, você vem tendo sim
algum outro tipo de lucro aí, só que você não está conseguindo identificar. E se ainda no final, depois que você paga as suas contas, paga as despesas fixas e paga os impostos, ainda você vê que fica dinheiro, você está tendo um outro lucro aí, só que você não sabia que existiam 3 tipos de lucro. Então, para a gente deixar claro aqui, existem 3 lucros dos quais eu quero falar contigo. Existe o lucro bruto, que é o lucro onde do faturamento você deduz o CMV. Após esse resultado, você paga as suas despesas fixas e passa agora a surgir um outro lucro. Esse lucro é chamado LAIR, lucro antes do imposto de renda. Não estou falando aqui de LAIR e seus teclados não, tá certo? Eu estou falando do lucro antes do imposto de renda, que é um lucro formado sobre o qual você vai também pagar uma contribuição. Você vai contribuir com os cofres públicos porque você obteve lucro após pagar as despesas de sua operação. E após você pagar esse imposto ao governo, existe sim o chamado lucro líquido. E esse sim é o lucro que vai fazer com que você, olhando para ele, consiga dizer, esse é meu. Claro, se você tiver sócios, vai haver ali a partição conforme a participação de cada um, vai haver aí da sua parte o interesse de reaplicar uma fatia desse valor no negócio novamente, ou se você está sozinho, nem pensa em reaplicar, você não tem sócio, você simplesmente vai gastar, vai comprar o que quiser porque é teu. É o que sobrou da tua operação, é o que sobrou como resultado, como lucro final do teu negócio. Agora, faz necessário que você tenha uma grande coerência no teu negócio de que o teu DRE, o resultado de lucro que está na demonstração do resultado do exercício, bata fielmente com a demonstração do fluxo de caixa. Porque vai ficar muito incoerente você ter um lucro aqui no teu DRE e no fluxo de caixa tu está negativado. Daí o que é que você irá fazer? Você vai lançar mão desse resultado, porque você viu lucro, mas quando de fato o fluxo de caixa está dizendo que você não tem recurso, você não tem dinheiro. E talvez aquele lucro ele esteja parado em estoques que vai envelhecer, vai encalhar e não vai vender porque você realizou uma compra muito mal durante aquele período de apuração. São N questões que poderíamos aqui discutir, mas eu preciso que você se atente ao seguinte: se você não sabe como calcular os teus preços para obter o lucro que você precisa, ou melhor ainda, se você sequer não sabe qual é o lucro que você precisa obter para pagar suas contas e ainda ficar um saldo positivo que possa te alegrar e possa te motivar a continuar com esse negócio, se você não sabe, continua comigo que você vai aprender, tá certo? E como eu digo sempre, não sejamos mero ouvintes, mas também praticantes. Até o próximo vídeo.